Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Tiração de sal. Aí, cada um fala o que acha que tem que falar. Aí, Ozinho, tem a parte de cá agora. Olha só o jogador do Corinthians deitando e rolando na zoeira. Ó. Vamos dar uma olhada. Eu falei uma frase que ela ficou guardada. Que dó da formiguinha. Que dó da formiguinha. Formiguinha, chora, formiguinha. Dudu. O que restou desse amor foi paz. Vai, Corinthians! Eu te chamava e sonhava nunca te perder. Chupa! Esquecer. Gato, quer chorar? Apesar da cena da gente. Ó o cabelo. Esperar. Nossa, que silêncio. Não, porque é foto. Olha lá. Isso aí são fotos que os caras estão postando. É do Jadson isso aí. E esse aqui, ó? Aqui é Corinthians, rapaz. Chupa, Marcão. O Marcão, goleiro do Palmeiras, falou que a gente ia chupar, que não sei o que, o Palmeiras ser campeão. Aqui, chupa, Marcão. Aqui é Corinthians, rapaz. Respeita nós, aqui é o time aqui é o time do povo, rapaz. Respeita nós, esse time de pepa aí de porco. Aqui é Corinthians. Chupa, Marcão. Chupa você, Marcão, goleiro. Pô, toda ação gera uma reaçãozinha. Semana passada, o Marcão, que é um cara bacana pra caramba, zoeiro, foi lá. Fala, tio, quer ver o do Marcão aí? O Marcão falou semana passada. Aí o Gilmar Fubá. E é legal ver o Gilmar Fubá assim. O Gilmar Fubá passou por um momento dificílimo de saúde aí. Quer ver, ó? Do Marcão, semana passada, ele postou isso aqui, Zinho. Aí, pessoal, acende o sinalizador aí pra ver se o juiz dá mais 5 minutos. Chupa! E aí? A zoeira é zoeira, né? A zoeira é livre. O jogo é sagrado, a zoeira é livre. Hoje, e hoje não percam, 21h30. Jogo sagrado. Será que até o Mano ganha o jogo hoje? Ganhei do Endel Líria. Não, você não ganhou não. Ganhei, Estavam empatados e Agora, foi pros pênaltis. E ganhei dos pênaltis. Ô, Zinho, essa zoeira faz parte. Faz parte. Aí não tem assim, jeito. o Marcão, a gente participa do mesmo grupo aqui, ele até brincou com essa postagem do Gilmar Fubá. Acho que isso aí é legal, ficar nesse tom, brincadeira, não pode ir pro lado da violência, o que a gente assistiu antes aí, dos torcedores, quebrando tudo, não. E também aproveitar, já passou, o juiz errou, não errou, cara, a vida que segue, né? É que não fiquem perseguindo o cara tem o trabalho dele, tem a família dele, né? Assim, a integridade física do cara, né? Do Marcelo, que ele vai pro serviço, que ele possa ir no colégio levar o filho dele e que não venha nenhum idiota partir pra uma violência com o cara. Reclama, não aceita o que o cara marcou, não marcou, é uma coisa. Acabou. E essa zoação é a mesma coisa. Ficou nesse tom aí. O pessoal do Corinthians tá brincando, os jogadores, quando perder, também tem que aceitar do outro lado. E quando eu gosto quando o jogador faz isso. Porque ele dentro do campo pode se garantir na outra. Cara, vai ter quarta rodada do campeonato, tem Corinthians e Palmeiras. Ele pode se garantir. Cara, pode falar. Onde é que vai ser? Aí não pode chegar na hora do jogo, como foi o Felipe Melo e o Cleis. Aí pra violência, pra briga, aí não. Não, mas isso daí... Eu vou dizer um negócio pra você. Se eles se resolverem dentro do campo, é dentro do campo. Se o Felipe Melo tivesse em campo ontem... Eu vou dizer um negócio pra você. Imagina O futebol tá voltando a ser legal do jeito que era. Não, apesar isso aí das é pessoas legal. quererem estragar, mas não dá. Rivalidade, tiração de sal, que não pode é pancadaria. Agora, o futebol é tão legal, Flávio Gomes. É tão legal. E hoje, graças a Deus, porque as pessoas também descem o pau em celular, tudo é celular. Mas graças aos celulares, a gente tem condição de ver certas imagens e situações que antigamente isso também acontecia, mas a gente não tinha como ver. Alguém falou que, Zinho, coitado desse cara, velho. Esse cara tá rodando, não é nem no Brasil, até em Júpiter tá rolando o WhatsApp desse cara aí. Olha o que aconteceu com ele no Maracanã ontem. O Botafoguense chorando aí atrás aqui.
caceta, velho. essa foi Futebol, a futebol é demais. cruel demais. Não, põe de Demais. novo. Demais. Quantas vezes eu já vi no meu WhatsApp? Eu não Não, tenho nem demais, ver. demais. Põe de novo isso aí. Ô, Zinho, Mas que crueldade. não tem imagem. Ele mas- nem desliga, né? Não tem imagem, mas, por exemplo, eu tinha... Não, ele Ó, vamos fica ver sem de novo, ó. reação. Ó. Fica sem reação. Tira, abre. É que aquele casal é legal, que se fosse Não, eu, velho. não, Os caras muito iam comer bom, o celular. Mas eu vou explicar. mas- Mas não adianta Não, mas é brincadeira, não comer de briga. Eu acho que nem brincando nós Mas podemos não de falar. briga, não tomando de comer de porrada. Explica aí, Legal ó. isso, legal. Explica aí que esse Setor lance aí... misto, né? É, ali era o setor misto, mas é bom explicar que esse lance aí aconteceu no gol do Carlos, né? Não foi na hora dos pênaltis. Foi na hora do gol do Carlos. Foi, 49 foi, ele tava comemorando 49 já. no segundo provou do próprio Não tinha, Isso não aí, tinha, eu falei não isso tinha os ontem. celulares, não filmavam na época, porque eu vi muitos amigos falando, flamenguistas, que em 95, naquele jogo do Maracanã, do gol de barriga do Renato, os caras estavam com a faixa gritando é campeão, né? E aí o Renato fez o gol de barriga no finalzinho, mas foi cruel, hein, Flavinho? Foi cruel, mas eu achei que foi bem merecido pelo esforço do Botafogo. O Vasco perdeu um jogador no primeiro tempo, o Fabrício, completamente despirocado. Qual a novidade? Fez o gol. Qual a novidade? Aquele golaço no O que primeiro jogo. foi? Ele é despirocado. Não, o Fabrício, aquele do Inter, que chegou, sabe? Esse da Portuguesa, depois do Palmeiras, do Inter, do Cruzeiro. Cruzeiro e tal. E aí o Vasco com um jogador a menos, E o Luiz Botafogo... Fernando, ele não consegue jogar. Não volta. Sim. Por causa dessa entrada. Não volta, ele ser substituído. E aí o Botafogo no segundo tempo foi pra cima, como o Palmeiras deveria ter feito, que foi insistindo, foi um time muito perseverante e conseguiu fazer o gol no final. O Vasco foi o time que perdeu as melhores chances, eu acho, no primeiro tempo principalmente. No início do jogo. Mas depois... Olha a entrada do Fabrício aí. Sim, Ele ainda faz eu, pô, ele queria o quê? Lógico Ele que tira o faz jogador gol do direto. jogo também. Tira o jogador do É, jogo, o ele joga Fernando- direto, mas fica com um a menos. E o Botafogo, depois no fim, teve um expulso também, antes de fazer o gol, né? Léo Valência. Antes, o Léo Valência. Léo Valência. Esse aí que vai cruzar essa bola aí. Antes de fazer o gol de empate. O Léo Valência que saiu bravo naquele outro jogo. Ele foi expulso no finalzinho. Mas ele deu uma entrada pra expulsão, assim Ele já começa tinha no Agora, Fabrício. o gol do Botafogo foi de uma frieza. Todos os jogadores que participam do lance foram de uma frieza. Porque com um monte de gente na frente, eles conseguem trocar a bola dentro da área, né, Zinho? Vale destacar o seguinte, né? Assim, tem que valorizar o Alberto. O Luiz Fernando, quando ele não consegue voltar pro jogo, ele coloca um atacante no lugar do meia. Ele coloca o Pimpão. Sim. No intervalo, ele coloca mais um centroavante, que é o Chiesa, deixando o Breno e Chiesa na frente. Ele coloca o time pra frente. E as substituições do Zé Ricardo, colocando o Erley zagueiro, colocando o Ricardo zagueiro, já tinha mais o Paulão, né? Já tinha o Eraso, ficou com 4 zagueiros. O que o Alberto fez? Pegou o Carli, Mandou jogar de que centroavante. é o zagueiro, ó. Que era o mais não tem alto, mais atacante vai pra aqui, frente. vai de centroavante. Centroavante. E fez o gol, né? E aí foi premiado nessa jogada que É você aquela falou. frase que o Flavinho, eu detesto, mas o Flavinho inventou, foi aí o dedo do treinador. Não, nunca falei isso. Quantos mil presentes? O maior público, 64 mil maior pessoas. do- o maior público do Brasil, futebol brasileiro esse ano foi ontem, Vasco e Botafogo, 64 mil. Salvem os estaduais. Salve as finais. 42 mil. Salve as finais. Pra ter final precisa ter campeonato. Mas por isso que eu falo, você Você vai faz um fazer uma quadrangular. final sem campeonato? Não, por isso que eu falei Então, aquele outro dia. Salve os Faz um campeonatos quadrangular Aí outra ali coisa, né? e vai ter as finais. É, que Só que isso você Não vai nada, pode cara, que ficar isso é sem bom. o Maracanã, o Rio de Janeiro. Também. Maracanã, o torcedor gosta de ir no Maracanã, gosta de ver jogo decisivo. Se faz um campeonato mais organizadinho, mais legal, com mais emoção, o torcedor vai. Exatamente. O último Vasco, É isso aí. Vasco e Botafogo no Maracanã, o último teve quanto? Ou foi Vasco e Fluminense? Qual que foi? Tinha 15 mil. O cara vai, Vasco no clássico Fluminense, que foi aquela vale. classificação do Vai Vasco no clássico no que último vale, velho. Aos na final do 48, campeonato. 49. Mas, ô Benja, nessa partida também houve um pênalti escandaloso feito pelo Galhardo em cima do Carly, que não foi dado também. Foi. Escandaloso. Pai do céu, como Foi. o cara não vê aquele pênalti? hora que ele Ele puxou na camisa. Vamos colocar esse lance aí, produção. Ele foi um pênalti escandaloso pro Botafogo, sim. O árbitro não deu, por quê, hein, Pascoal? Bom, porque vai saber. Vai saber, talvez com a visão. Não Você tinha um captou o quarto jogo? árbitro ali do lado? Porque é na onde que corre o quarto árbitro. Aí o tem lance lá, é- lá. Tem lá Não, o... esse não. Não, esse é o lance que Esse é a um lance confusão.
Essa é mais uma falha do Martins Silva, né? O Martins Silva foi o irmão do gol. Mas ele jogou bem. Mas ele fez como diz boas o defesas, Ben, já lá, mas tinha o rapaz Fez ali atrás do boas gol. defesas. Ele não viu o puxão? Olha lá. Isso aí. O rapaz atrás do gol não viu o puxão? Não, ele Não viu? Quando eu falo que eles... Não viu? Em São Paulo, olha lá, ainda tem o quarto árbitro correndo aqui. Ele também não viu. Tem três Ó, o árbitro, ali que poderiam ter visto. O quarto, Não, o da linha de árbitro fundo atrás do ali é gol. impossível Pô, não ter isso é visto. brincadeira, né? O cara não veio isso aí. O ele árbitro tem que foi passar. o tal do Wagner do Nascimento Magalhães. O árbitro central, Wagner Nascimento Magalhães. Ele não viu, ó, ele não vê, o de trás não vê, e o quarto árbitro que tá correndo aqui, quando a câmera abrir, você vai ver, aí que tá em casa, ele não viu. Aquele cara ali atrás do gol, Aqui, ali onde ó, tá naquele todos eles, tapete ninguém lá de viu. propaganda Esse lá. aí é- Esse cara é o mais vergonhoso. Esse cara é o mais vergonhoso. Olha onde é que ele tá, gente. Pelo amor de Deus. Aí eu falo que um cara desse não pode trabalhar nisso aí. Ah, você é radical. Mas, você não ó, quer que foi esse um cara- bom jogo. Foi um bom jogo. Foi legal, foi bem emocionante pro disputado. povo, foi O muito Botafogo, como o Flavinho falou, principalmente no segundo tempo, foi pra cima, tentou o gol. Até o fim. Foi. Assistiu um segundo. Agora, se o Botafogo não é campeão, um lance desse, Sim. Você muda já a tá história- uma discussão aqui hoje. Você muda a história do jogo. Entendeu? Muda a Se o história do Botafogo jogo. não é campeão, esse lance vira uma confusão sem tamanho. Agora o Vasco que É vinha isso, empatando e ganhando o jogo tudo no Ó, último minuto. Flavinho, provou do passou próprio veneno. da hora de ter árbitro de vídeo. Passou da É hora. verdade. Nós estamos dando passo atrás a toda hora. Normal. Como é que é, Pascoal? É normal, é passo atrás. O Brasil e também no futebol está evoluindo. Enquanto outros países avançam, a Copa do Mundo terá árbitro de vídeo. Nós, aqui no Brasil, estamos pensando se pode ter e nem proposta correta mostraram pior para do os que clubes isso, da Pascoal. CBF. O pior do que isso é fazer os clubes pagarem por isso. Isso, pra mim, é o que mais me chama atenção. Concordo. Federações, confederação, nadam em dinheiro. Como é que elas arrecadam? Chupinhando, pegando o que não é dela, ou seja, dos clubes. Devolve um pouco, meu companheiro. É que eu falo pra você a respeito da Portuguesa. Não é clube que tem que se unir pra ajudar a Portuguesa. É a Federação Paulista de Futebol que não pode deixar um filiado da estatura da Portuguesa Sucumbir. morrer do jeito que tá morrendo. Certo, concordo com você. Então a mesma coisa vale pro árbitro de vídeo. Ô confederação, ô federação, vocês têm a obrigação de pagar por isso. Eu também acho. Concordo sempre. Não, se vai Fala do custar... Botafogo, campeão. Pô, já falou 500 horas de árbitro de vídeo. Não, legal. Não, ô, Botafogo foi Benja, campeão, já- calando a já boca que- sua. já que Só você eu comentou falei isso, Botafogo campeão. o- Não, o- senhor. Não, só um favor, Flavinho. Destacar o discurso do Jefferson, foi emocionante, ele agradecendo aos jogadores. É o comando dele, Foi lá na sala de doutor imprensa. 34. Vai parar já? Ele anunciou aqui, né, no Fox Pô, Sport. que pena. Agora- E também Não é no Cisco, o- demais, além mas não. desse discurso dele, o Alberto Valentim também destacar o trabalho dele, que chegou, pegou no meio do Pegou no meio do caminho. caminho, foi campeão. É. Ele desprezado pelo Palmeiras, que acabou de perder o título, ele chega aqui no Rio de Janeiro, ganha o campeonato, bem legal. E fez muita coisa nesse time do Botafogo. Agora dá uma olhada. Ontem realmente, o que ele fez no segugo tempo É um belo treinador, né? É um belíssimo E ele joga com o time, né? Ele fica ali fora do campo correndo. Sim, sim. Olha o olhinho dele, brilha. Os três. Dá uma olhada aqui. Que isso? Gente, não é? Pelo amor de Deus, você viu o que ele falou? Não, porque aqui, ó, o Flavinho usa aquelas coisas. Foi que você, né, mano? Depois quando você fala aqui que bateu o que você falou? A bigorna. A bigorna na Como diz tela, meu amigo ele João falou, Guilherme. Deixa eu te falar, os para Os tudo! indus, eles usam aqui, ó. Não, Não adianta arrumar que você vai descer lá. Olha, segue o vai. jogo. E olha o trocadilho que os caras botaram lá. Valente Fogão de Valentim. Nossa senhora. Olha aí, Então, essa camisa. Michelete hoje, não sei também, ele tá Gostei do estranho pra Botafogo, caramba. achei bem legal o Michelete. Botafogo, bem legal Ele tá mesmo. estranho, cara. Agora, presta atenção, Zinho, eu sei que tá meio aéreo, hoje tá meio ausente. Presta atenção eu, nessa hein? entrevista exclusiva. Ouça o que o Pimpão fala. Ouça. Não, ele falou, daqui 2 minutos eu quero que o Carly vá para a área. Né? O Renatinho volta, o Matheus volta mais marcar, o Renatinho fica como um volante e precisamos do Carly lá na frente, começar a jogar a bola lá para a área. Uma hora ou outra ela pode sobrar. E a gente começou, a gente tinha mais tempo, mas a gente queria fazer o gol logo. Então ele foi para o ataque e foi decisivo. É super gente boa, o Pimpão. Eu acho que é um bom jogador, viu? Já encontrei ele num restaurante aqui no Rio de Janeiro. Cara, legal pra caramba. Legal, gente boa. Cara, legal pra caramba.
Agora, esse título aí, eu acho que encorpa o Botafogo para o Campeonato Brasileiro. Botafogo faz o quê? Encorpa. Eu também acho. Você acha que o Botafogo chega eu acho briga o seguinte, por vaga da Libertadores? Não, mas não deixa sei, de não sei, brigar não pra sei. cair, entendeu? Exatamente. Ele entra com outros Porque primeiro, vai ter uma premiação. Gente, o Vasco no ano que foi campeão carioca agora caiu no Brasileiro. Acontece também. Sim. Isso não é prato pronto. O Corinthians foi Não, campeão não, brasileiro. Paulista foi campeão brasileiro. Você não Quando acabou ganhou de o falar. Carioca, Copa do Brasil, estava na caiu. segunda e voltou para a primeira. O estadual o Botafogo, mudou coisa mesmo. Botafogo vai receber um dinheiro da Federação de Premiação e, sabe, vai possibilitar um investimento para contratar jogador para o Campeonato O que Brasileiro. o Vasco está lamentando que não terá esse dinheiro. Exatamente. O Campeonato Quanto que Brasileiro. é? O patrocinador se sentiu... Provavelmente deve ter alguma coisa com o patrocinador. Quem que é o patrocinador É a disso? Caixa. Olha, ganha o Talvez tenha um campeonato, bônus, tem um bônusinho. É dinheiro que entra. É dinheiro, empolga a torcida. Pô, O 64 Engenhão o Newton Santos, né? Vai ter o público melhor do que teria se o Botafogo não ganha o campeonato. Então, eu acho que a expectativa para o Botafogo, em função desse campeonato conquistado e do jeito que foi conquistado, gol no último minuto, o Gatito dando um show lá, pegando pênalti e tudo mais, eu acho que isso aí vai dar um up aí pro Botafogo, incrível. Acho que o Não é um Botafogo plus a mais, entrava viu, no- Benja? Você fala né? Olha, o título foi legal pra caramba, foi emocionante. Concordo com tudo com você. Mas eu não acredito que o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Mas ninguém tá Nós estamos falando dizendo, isso. Benjamin, que o Botafogo... Isso encorpa o time. O Botafogo Não não ia entrar nesse foi ele campeonato. que Você acha que ele vai brigar pra não cair? É isso que você tá achando? Eu acho que o Botafogo briga pra não cair no Brasileirão. Então, se ele não cair, ele pega a Libertadores. Guarda isso daí, hein? Começa O quarta-feira. time que hoje não cai, ele corre o sério risco de pegar a Libertadores. Começa Aquela vaguinha ali. sexta-feira. Você acredita Que que o isso? Botafogo, esse Botafogo campeão carioca, bacana, Não, mas caiu, legal, acho que não cai. emocionante? Imagina, esse time Eu não falei, cai nunca, você- Mas você aí, a- ô Benja, e Pera o só um Vasco? minuto, você acha que chega... Mas e o Vasco que perdeu, então? Eu acho que O Vasco- também... o Vasco- Também Eu vou briga? dizer agora pra você, infelizmente, eu acho que o cenário do futebol carioca hoje é triste. Ontem, legal pra caramba, Maracanã, 64 mil, maior público. É legal, é bom pro futebol isso, futebol carioca. Mas eu não acredito, eu não vejo hoje, infelizmente, o futebol carioca num patamar técnico para competir com o Cruzeiro, para competir com o futebol paulista, para competir com o Grêmio. Não, pra eu não competir vejo. com o Corinthians e com o Palmeiras. Não, cara, você quer saber? Eu acho que o São Paulo, a força é outra, cara. Eu acho que hoje, acho que não- eu não falo, é porque os caras vão deturpar, não tem problema nenhum. Eu não vejo, eu vejo o futebol paulista, futebol gaúcho, futebol mineiro, uma força infinitamente maior hoje do que o futebol carioca. Infelizmente. Eu não vejo o time do Internacional tão melhor do que esse vejo o Grêmio, eu vejo o Grêmio O forte. Grêmio, sim. É. Então não é o Mas futebol existe- gaúcho. Não, mas tem, é o você sabe o Grêmio. que acontece? Você tem, por exemplo, no futebol gaúcho... Não, eu concordo Você com tem o lá Botafogo. o Grêmio e o Botafogo e o Inter com 2 baita estádios. Perfeito. Aqui no Rio de Janeiro você tem os caras que não sabem jogar. Não, aí o Botafogo vai jogar no Newton Santos. O ano passado, Não, aí é quando o diferente, Corinthians- é público. Estádio tem. Só pra o Jefferson tem 35 anos. O ano passado o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista e todo mundo disse: esse time no Brasileiro não vai dar. Não vai dar. Ser campeão? Com não ganha, não. O que Carille, aconteceu? com Carille. O que aconteceu? Ok, mas eu falo... Ganhou o Campeonato Não era Brasileiro. favorito. Sim, mas o que eu tô Não, falando... e também não acreditava no Carille. Foi O que eu tô falando é extraordinário. o seguinte, a força do futebol, não é do Corinthians, do futebol paulista, hoje, é muito superior à força do futebol carioca em todo sentido. Mas um título anima o time, de repente esse time, como o Corinthians no Tá ano bom. passado, Então, entra tá bom. empolgado no primeiro Tá bom. turno, como foi Você brilhante colo- o primeiro você- turno você do Campeonato colocaria hoje... brasileiro para o Ok, Corinthians. você coloca hoje o Botafogo entre os 5 primeiros do Não Brasileirão. coloco entre os 5 primeiros, sabe por quê? Não é porque futebol nós, de São Paulo, porque Benja, é o nós, que o Euzinho falou. Em São Paulo é o Palmeiras e o Corinthians. São Paulo e Santos não estão no mesmo nível de Palmeiras e Corinthians. O Não São tão. Paulo, Você acha que o O Botafogo Internacional, brigou pra não cair. o Internacional Você não acha- está no mesmo nível do, Eu não o São Paulo no dos campeonato outros times, passado do Grêmio. brigou pra não cair. Você acha hoje que o Botafogo hoje não é só time? Tudo. Botafogo, Vasco, Estrutura, parte tudo. financeira. Você acha que hoje eles têm uma força igual à do São Paulo, por exemplo? Não. Acho que entra no Brasileirão, fala, olha, o Vasco, o Mas aí Botafogo você estão no vai nível do fazer- São Mas Paulo. você Estou perguntando. Ô, Benjo, Não, veja, não, prédio mas- não entra em campo. É. Não entra em campo. Não é prédio, é a força, No é o prédio não entra dinheiro. em campo. O É o dinheiro, é a campeonato força, brasileiro não entra você em não campo. pode ficar falando Tijolo não entra em Gente, campo. o campo- Ontem então, pera só um o minuto. time milionário, o time que tem mais dinheiro no Brasil, Perdeu. Peraí, mas não É isso aí. O time perdeu. que é devedor. Não, peraí, mas não Que não tem perdeu. condições de Peraí, investir como o Palmeiras peraí, investe. não perdeu para um time da terceira divisão, da segunda divisão. Perdeu para um time que é milionário também.
Você tá de brincadeira. Não, mas aí você Não é tá porque sendo tá- radical, você tá sendo Olha aqui. extremista. Olha aqui. Você tá Por quê? perguntando ou cai ou fica entre os 5. Não, o Botafogo ele pode estar numa linha intermediária do Campeonato Pode Brasileiro. pegar a Sul-Americana. 12º ou até Libertadores. Libertadores. Libertadores hoje, você leva aí 8 participantes pra... Gente, ganhou o Campeonato do Rio de Janeiro, caramba. Então, Beija, numa dessa aí, o Botafogo, eu concordo contigo. Você o acha que Botafogo, ele 10º foi- lugar Não, é legal? Peraí, pro Botafogo hoje, na realidade dele, eu acho Você que acabou de falar que vai ser rebaixado? Eu não falei rebaixado. Você Deixa eu falou que terminar, briga pra não gente. ser Briga rebaixado. pra não terminar cair. de falar. É isso aí. O negócio é o seguinte, Benja, você falou a respeito aí de cair ou brigar por títulos. Eu acho que o Botafogo não vai estar nem numa ponta nem na outra. O Botafogo tá longe de ter exatamente. um dos 5 melhores elencos do futebol brasileiro, mas ele tá longe de ser um time patético que brigue pelo rebaixamento. Eu acredito que o Botafogo possa ocupar uma zona intermediária do Campeonato Brasileiro, assim como o São Paulo, que é um time que tem mais estrutura que o Botafogo também. Eu não vejo o São Paulo hoje brigando pra não cair, mas também não vejo o São Paulo brigando por título. Time grande pra mim, time forte. O Botafogo foi eliminado pelo Aparecidense na Copa do Brasil, que foi um fiasco, concordo contigo. Ano Mas o Campeonato passado- Carioca, quando precisou mostrar força, ele também Então soube vamos lá. mostrar. Ano passado, o Flamengo foi o melhor carioca classificado no Brasileirão. Em que lugar ficou? Terceiro lugar. O Botafogo ficou em que lugar? Botafogo Depois Tá na Sul-Americana. Em que lugar? Não, Nono, que lugar? décimo, por aí. Não, acho Foi que- décimo. Ele brigou pela vaga Hoje na você Libertadores, não última rodada. caindo, você pega vaga pra tudo. O Botafogo pegou em que lugar? Tá no Sul-Americano, O Botafogo. Vasco ficou em que lugar? Não tô Tá na perguntando Libertadores. Sul-Americano, tô Vasco ficou em perguntando o lugar, da tabela. Ah, isso eu O não Vasco lembro. ficou em sétimo. Foi pra Libertadores. E o Fluminense? 14º? Ficou lá pra trás. Gente, infelizmente, eu não tô aqui, eu não falo isso com orgulho. O futebol carioca sempre foi muito forte. Eu só tô falando que, infelizmente, hoje não está no patamar que tá o Paulista, o Mineiro e o Gaúcho. Não, mas é que Mas você aí eu disse não que acha que o concordo. Botafogo briga pra não Eu cair. não concordo quando você Eu Botafogo vai brigar pra não não cair. vejo, eu não não vejo esse time do Botafogo entrando no Brasileirão, eu posso estar errado. Eu não vejo esse time do Botafogo entrando no Brasileirão e falo, caraca, a surpresa do... O time que eu acho que briga pra não cair, ó, Paraná, que tá subindo esse ano aí pra Série A. O Vitória vai brigar pra não cair. Mas se você fala, Chapecoense se vai você brigar pra fala, não olha, cair. 10º, Não, o Flamengo não foi segundo colocado, não. O Flamengo foi sexto colocado. Quem ficou em terceiro no campeonato? O Santos. O Flamengo foi sexto, o Fluminense, o Botafogo foi o quê? O Flamengo foi sexto, o Vasco foi sétimo, o Botafogo foi 10º. E o Fluminense? E o Fluminense ficou lá embaixo, 14º. Veja, o que você tá falando, ninguém aqui mas eu tô falando discorda. do contrário. A única coisa que o Sormani falou... você não Mas precisa aí ficar- você vê, não precisa ficar- tinha 2 clubes carioca que classificaram pra Libertadores. Sim, porque o Libertadores classificou, mas tudo Zinho, bem. hoje se eu fizer uma campanha, eu não tô Mas falando eu que sei, não vai assim, eu classificar. só não, eu concordo com o que você está falando e discordo assim. O futebol do Rio está abaixo do Mineiro. Não. O Cruzeiro vive um melhor momento. O Grêmio, Palmeiras e Corinthians. Nós vamos conversar em dezembro. Eu tô mais com o Benja nisso. Dezembro a gente conversa. Hoje, os grandes times mineiros, e gaúchos e paulistas, hoje, eles são mais fortes, mais sólidos. Tem mais do que- estrutura. São mais sólidos do que os grandes times cariocas. Os grandes times cariocas, dos 4, a gente tem Não, 3. o Flamengo Não, tá. por isso que eu tô falando, muito, tá na muito, frente. muito Esse na que eu tô frente, falando. exatamente. Dos 4 grandes clubes cariocas, 3 têm terríveis dificuldades financeiras. E o que não tem onde jogar. Então você tem um cenário. O que não tem dificuldade financeira, o Flamengo não tem onde jogar. Você concorda? Joga na Ilha do Urubu, Agora vai o Maracanã, joga em Volta Redonda. Não é um baita problema isso? Então, Não, vai jogar no Maracanã ou no Newton Santos. Nesse sentido, o não cenário, tem um estádio o próprio. cenário do futebol carioca, realmente, ele é desolador. Verdade. Nesse sentido. Verdade. E quando você tem, no Rio Grande do Sul, em Minas, em São Paulo, você tem mais prosperidade. É perceptível, isso é visível. Agora, o que a gente estava falando do Botafogo é que o título, o Botafogo, para mim, entrava no Campeonato Brasileiro para não cair. Eu acho que com o título, ele deixa de entrar para não cair. Claro. Ele entra com uma possibilidade dinheiro, um pouquinho os caras vão maior. contratar jogador, Entra uma vai melhorar, graninha. Benja. Entra Você dinheiro pode do quê? pensar em um pouquinho Premiação mais. da federação. Quanto que é a premiação? São 5 milhões? Ah, dá pra Não contratar? sei. Ué, ele Só tá isso, não. falando. Acho que são Não, 5 não. São 5 milhões, dá Não pra sei, contratar não sei. um monte de cara aí. Ué, mas alguma coisa você faz, Ah, Benja. 5 milhões você faz. Ajuda. Você faz. Mas a premiação não é só E o só vice essa, não. ganhou 1,5 milhão. Então, se o vice ganhou 1,5 milhão, gente, o que você vai fazer com 5 milhões hoje no futebol? 6 milhões. Contrata quem? O Davidson, ele fala que engraçado, Benji, o futebol do Rio não faz frente com as forças, mas pela Libertadores o Vasco jogou de igual para igual com a Raposa no Mineirão. Seja mais coerente, senhor Benja. É verdade, o Vasco empatou com o Cruzeiro. Agora, ô Davidson, manda um tweet pra mim daqui uns 2 meses. Só isso. O Vasco jogou de igual para igual com o Cruzeiro no Mineirão? Jogou. Poderia ter ganho? Poderia.
O Vasco hoje tem condição de fazer frente ao time do Cruzeiro? Não, acho que o Cruzeiro tem melhor time que o Vasco da Gama. Gente, não dá, infelizmente Mas não dá. isso não dá garantia que o Cruzeiro será campeão e o Vasco não. É isso que a gente está discutindo. O Botafogo, no meu modo de ver, você coloca o Cruzeiro, coloca o Cruzeiro, você apostaria no Cruzeiro entre os 5 colocados do Brasileirão? Eu sou capaz de dizer que do Cruzeiro tem time para ser, não tem time para ser campeão. Não tem? Não tem time para ser campeão brasileiro. Eu coloco o Botafogo que ganhou do Vasco, vocês falam que incorporou. Eu estou dizendo que eu não estou dizendo o Cruzeiro fez uma virada. Eu não estou dizendo que o Botafogo vai cair. É só isso. Eu também não falei. Na minha opinião, o briga Botafogo para não. Não cai e nem briga para não cair. E o Vasco? Nem briga. O Vasco também não briga para não cair. E o Cruzeiro não briga pelo título? Para mim, o Cruzeiro não vai chegar a ser campeão brasileiro. É a minha opinião. Mas briga pelo título? Nem entre os 5 primeiros o Cruzeiro chega? Aí eu já não sei. Campeão, o Cruzeiro, não, na minha opinião, não será. Na minha opinião, o Cruzeiro não será. O Cruzeiro chega entre os 5 primeiros? Pode chegar. Mas campeão não será. O Vasco Isso chega? Eu tenho certeza. Na tua opinião, você coloca Vasco e Botafogo? Não, entre os 5 primeiros, então você está concordando com o que eu falei? Não, eu não estou colocando os dois para brigar para não cair. Se você chegar em 6º, em 7º, você não estará brigando na 17ª colocação, na 18ª. Qual clube carioca você coloca hoje entre os 5 primeiros no Brasileirão? Flamengo. Flamengo pelo papel e pela estrutura. Mas dentro de campo, esse time precisa jogar bola. Então você está concordando comigo, que eu estou falando que infelizmente hoje, o futebol carioca está numa situação complicadíssima, uma situação ruim, delicada. Não, mas eu não acho que eles vão cair. Eu não acho que eles vão cair, é só isso. Eu não falei que eles vão cair, eu falei briga para não. Não, nós discordamos de você. Briga para não. Não, briga para não cair. Briga para não. Não acho também. Tá bom, gente, vocês têm todo direito. Daqui 2 meses, você vem falar comigo. Não tenha dúvida. Daqui 2 meses, me procura. Não tenha dúvida. Como daqui você me procura daqui 2 meses. Eu vou te procurar. Eu quero ver o que você vai falar para mim daqui 2 meses. Eu vou falar a mesma coisa. Daqui 2 meses, me procura. Eu vou falar a mesma coisa daqui a pouco que eu falei na sexta-feira, que você falou, imagina o Cruzeiro ganha, tirou sarro de mim do Mano Menezes. Eu falei o quê? Não, eu não falei que o Atlético ia ser campeão. Eu só falei depois do primeiro jogo que o time que tem o melhor, que dizem que é o melhor técnico de defesa, tomou 3 gols no jogo. Não. Aí eu falava, você ficava aqui zoando do meu lado. Cadê teu treinador? Meu treinador é campeão mineiro. Olha os vestiários do Botafogo, olha a felicidade lá, Alzinho. Felicidade. Primeiro, quem acompanha lá diariamente, eu falei isso outras vezes, e eu dei muita sorte de ter um grupo de jogadores, de pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, nossa diretoria muito séria, e eu falei algumas vezes que trabalha sempre com os pés no chão, procurando fazer o melhor para o clube. E algumas coisas eu falei para eles que não é frase feita, que eles iam me conhecer aos poucos, que eu seria o mais sincero possível. Que nós precisaríamos de todos os jogadores. Todos. Hoje jogaram jogadores que não tinham nem jogado comigo ainda. E a gente precisava de todos por quê? Porque ou por suspensão, ou por uma escolha técnica, ou por uma lesão. E falando de lesão, nós perdemos o nosso grande capitão, um cara espetacular. E a gente tinha feito um pacto lá atrás. Que se nós fôssemos campeões, viríamos todos juntos aqui. O João fazendo esse sacrifício para estar aqui. Tá? Não, eu só quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês. Quem tava lá em cima de fora, deu para ver do primeiro ao último minuto, sangue nos olhos, que foi o que a gente pediu, do início ao fim. E tenho muito orgulho, cara, de fazer parte desse grupo. Só isso que eu queria dizer. Eu quero fazer ao contrário. Quero ficar de frente por esse grupo maravilhoso aqui. E eu quero honrar a todos vocês. Quero agradecer pelo respeito que vocês sempre tiveram por mim e pelo Botafogo, por essa camisa. Porque é paixão. Botafogo é paixão e vocês... sempre demonstraram isso dentro de campo. Quero agradecer ao Gatito, que sempre me respeitou, ao Carly, um grande capitão, João Lindoso. Todo mundo sabe que esse ano aí é praticamente meu
meu último ano como profissional, envolve muitas coisas, envolve família. Então, eu disse no começo do ano que eu gostaria de encerrar minha carreira com um título, e vocês me presentearam isso. Fiquei muito emocionado mesmo. Cara, muito legal, muito legal. Parabéns ao Botafogo, parabéns pro Jefferson, pro Alberto Valentim, pro João Paulo. Benji, os caras tudo com o celular ali, que você falou. Os próprios jogadores com o celular. Só o Flavinho não gosta disso. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo e na volta, nós vamos falar, nós vamos falar do inesquecível, heróico título do Cruzeiro, calando essa mesa inteira. Por que essa mesa inteira? Calando a mesa inteira. E o Paysandu? E o Paysandu que perdeu? E o Paysandu? Do Cruzeiro acertei. Nós vamos falar do Cruzeiro e vamos falar do FICA, do Renato Gaúcho, que errou de novo. E do Remo. Nós já voltamos rapidinho, tá bom? Remo ganhou do Paysandu. Figueirense, perdemos e ficamos tristes. Olha aí o que ele falou. Estamos de volta ao polêmico e líder de audiência Fox Sports Rádio. E agora falando da vitória do Cruzeiro. Que vitória. E sabe o que foi mais legal também, Ozinho? A volta do Dedé. Como jogou bola o Dedé, hein? Pô, rapaz, jogou bola pra caramba. Já tinha jogado contra o Vasco e jogou muita bola ontem. E tá aí, ó, o Cruzeiro ontem passou o carro no Galo. O seu grande ídolo, né? O Mano Menezes. Mano Menezes é um monstro. Ele foi muito não bem. Não adianta os caras falarem, nossa, ele é amiguinho do Mano Menezes. Não sou. Não sou. Não, mas ele foi muito bem. Ele foi Você muito mesmo bem. já tá falando? O Otero, quando foi expulso, né? Essa discussão se o Edilson também tinha que ser ou não, mas ele foi bem, né, na substituição que ele fez, o Mano. Ele tirou o Edilson depois no segundo tempo, traz o Robinho pra ser um ala pela direita, um meia, né? E coloca mais um jogador ofensivamente. E aí jogou o Cruzeiro pra frente, né? O Cruzeiro foi superior. A expulsão do Otero mexeu muito com toda a estrutura. Exatamente. Ali os dois tinham que ter sido expulsos. Tinha. Porque os dois. O Edilson, um foi com o pé, o outro foi com o pé. Exatamente. Tem uma imagem do quarto árbitro, tá na frente. O quarto árbitro, ele avisa o árbitro. Ele faz os assim, dois. Expulsa os dois. Então isso mexe no jogo. Ele não expulsou. E o isso árbitro mexe no jogo. O Luiz isso mexe no jogo. Olha lá. É que a câmera tá de vai mas ter esse aqui, câmera, ó. Esse aqui, ele fala... É que aqui não dá pra ver direito. Quem é o árbitro? Ele fala expulsa os dois. Normal, Pascoal. Que o Edilson deixa o cotovelo. Olha isso, gente. Olha isso. Mas eles estavam... Eles estavam se estranhando antes já. Sim, ok. Esse lance, o Edilson deixa a sola da chuteira no peito do Otero, que vai lá e também arma com o braço. E bate com o braço. Ou seja, 2 jogadores expulsos. O que aconteceu? Só o do Atlético. E amarelo com quantos jogadores o Atlético ficou em campo? 10. E com quantos jogadores o Cruzeiro ficou em campo? 11. Muito obrigado, Merecido. Só tirou o principal jogador. E aí você exatamente. O tira o principal jogador do Atlético. Matou então, o esquema do seu Atlético. treinador, seu amiguinho, Mano Menezes, devia falar isso depois do jogo. Fomos favorecidos pela arbitragem. Meu amiguinho. Porque não, o meu vai jogador deveria ter sido expulso e não foi. Não, mas a mexida dele, assim, ele não interessa, o juiz não expulsou, agora, ele mexeu bem. Aí você tem que ressaltar, mano, ele foi inteligente. Ele sabia que se o Edilson voltasse pro segundo tempo... Foi inteligente? Não, ele é inteligente. Ele seria expulso de campo. Não, a primeira bolinha, que ele é a primeira mas ele poderia colocar um outro lateral direito. Só pra recompor, não. A percepção dele de que o jogador dele seria expulso é a melhor de tudo. Agora, ele botou o Robinho pra fazer a ala direita e acabou ganhando o setor. E o Atlético jogou sem o seu principal jogador. Mas peraí, o jogador a menos sem o principal jogador. Mas a culpa nesse lance, Sormani, é só do Otero e eu vou falar o porquê. O Otero, se ele fosse mais malandro, só o Edilson seria expulso nesse lance. Vai pra cima do cara. Sim, mas também mais mesmo assim. Cai no chão. Nessa hora ali. Zinho, o Otero tem que ter... agora. Não. O cara, o jogadorzinho, ele dentro de campo, não adianta só falar, meu sangue é quente. Desculpa, ele é profissional. O cara vive disso. Ele sabe a importância que ele tem hoje dentro do time do Atlético Mineiro. Hoje, talvez aí se a gente tiver que falar a respeito dos 3 melhores jogadores. Ele foi malandro. Não, mas é que tá, Ozinho. Hoje, o Otero, ele tá entre os 3 jogadores que mais desequilibram no futebol brasileiro. Sim. Ó, Otero, vamos lá, o Luan do Grêmio e um terceiro cara aí que possa desequilibrar. Rodriguinho.
Rodriguinho do Corinthians. São os 3 principais jogadores do futebol brasileiro hoje. O Otero, sabendo dessa necessidade que o Atlético tem do futebol dele, ele não poderia revidar por orgulho. Por mais que tenham se engalfinhado Mas olha o pé do Edilson, onde é que vai, eu mano? sei, Pascoal. Eu mandaria os dois pro chuveiro. Poxa, então pronto, acabou. Eu concordo com o senhor Mani, mas faltou malandragem pro Otero. Ok. Nesse lance era só pro Também Edilson acho. ser expulso. Com 18 minutos do primeiro tempo, o Edilson chega no Otero e põe a mão aqui pra falar Sim, alguma ele xinga coisa o pra cara. ele. Ele xinga o cara e Aí provocou o jogo Otero inteiro. pega a mão e enfia na cara do Edilson. Já estavam se estranhando. Já está dizendo, logo depois teve o lance. Acontece isso. Agora, eu vou te falar, e outra, jogador decisivo. Olha lá, ali, ó. Jogador Ali, ó. decisivo está aí. Chama-se Thiago Neves. Esse é decisivo, esse chama responsabilidade, É igual o esse chama jogo pra ele. Esse, na hora que precisa, bate no peito e fala, daqui que eu resolvo. Quantos gols ele fez naquela final da Libertadores? Thiago Neves. Thiago Neves, que na minha opinião, por exemplo, Pelo Fluminense, é muito né? mais jogador. É. Thiago Neves, na minha opinião, é muito mais jogador que o Diego do Flamengo. Do que o Lucas Lima, do que o Diego, Entendeu? do que Juliano, do que Tyson, Por quê? do que Talisca. Na hora da decisão, É inacreditável, aparece. ninguém fala no Thiago Neves na seleção brasileira. Se tivesse E jogando quem essa tem que bola falar? aqui no Flamengo, ó. Ele no Corinthians, no Palmeiras? tava na rua, é. Né? No Grêmio. Não é só no Flamengo. No Grêmio. O Everton Se ele Ribeiro. jogasse, se ele jogasse no Grêmio, O Everton- ele estaria na seleção também. O Everton Apesar que Ribeiro. o O Luan técnico tá, da né? seleção brasileira, que é quem tem que vir a público e falar, escuta, Olha o gol do Thiago Neves. olha que o jogador tá me chamando a atenção. Não fala O Tite ontem tava vendo Vasco e Botafogo, tava no Maracanã. O Everton Ribeiro, quando o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, que o Everton Ribeiro foi o craque do campeonato, o Ricardo Goulart jogaram pra caramba, foram pra seleção. Quem que era o técnico? Era o Mano, né? É. Era o Mano. Ué, tirei do Mano. cara. O que quer que eu faça? Não, é porque, ué, o Tite é um monstro de treinador, você tá criticando ele agora. Então, é isso que eu tô falando. Então, e eu, Exatamente. e eu não posso criticar o Mano não convocar alguém também? Exatamente. Só eles podem, só vocês, eu Nós não. temos que fazer críticas ao Tite. Ele não está acima do bem e do mal. O Thiago Neves não receber uma oportunidade na seleção, faça meu favor. Aí, olha a importância do Thiago Neves. O Luan não vi na última convocação. Olha a importância O do Luan, eu Thiago acho que é Olha a discutível. importância do Thiago Neves. Não é Mas só tem um jogando, outro não. jogador também. Vamos colocar a entrevista, vamos colocar a pergunta do Diego Bertozzi, nosso Diego Bertozzi, o Mano Menezes ainda dentro do campo. Aí você vai ver, é a diferença. É a diferença. Jogador que resolve, cara. Jogador que fica só o Thiago Neves resolve. Quer ver? Põe o que o Mano Menezes fala aí, põe aí. Vamos. Não, a ideia foi do Thiago Neves. Foi. E a gente achou uma ideia interessante. E aí tivemos que operacionalizar, porque não é tão fácil assim você descer na rua, temos que cuidar com a segurança, combinar com a segurança. Mas acho que foi um primeiro momento para incendiar o torcedor, para trazer ele para o clima do jogo e também colocar os jogadores no clima do jogo. Porque essa é uma troca recíproca, né? Assim como eles sentiram aquele gesto, nós também sentimos. E penso que influenciou na maneira como a equipe iniciou o jogo. Muito bom, porque já dá um arrepio, você já entra no clima do jogo. A gente conversou com o Mano, conversei com o Robinho, falava, vamos fazer a mesma coisa que o Bahia fez. Que isso já mexe com o jogador, a gente já entrou pilhado em campo, no aquecimento, todo mundo já com sangue nos olhos. E foi assim o jogo inteiro, o jogo com muita intensidade, muita marcação forte. E fizemos por merecer. Para eles segurarem um pouquinho a onda, porque essa semana eles acharam que tinham sido campeões, né, por ganhar um jogo. Então acho que tudo voltou para casa, tudo voltou normal. E que os jogadores deles, alguns, aprendam que não é comemorar jogo, é comemorar título. Com quem é que comemorou antes do tempo? Vários jogadores, vocês não sabem, é que não chega até vocês, né? Eu acho que aqui no dia a dia, na rua, todo mundo achando que era campeão, até no jogo. Teve algumas coisas de deboche por parte de alguns jogadores deles. E você que está aqui, talvez você tenha visto, então a gente fica quietinho, obrigado. Eu acho que a gente agradece, porque isso nos deu força. E a gente simplesmente botou a ordem na casa, né? Então é um título muito importante, um que eu não tinha, outros também não tinham. E aproveitar, não é sempre que a gente ganha do rival de virada, quando eles achavam que já eram vencedores. Ele te amo, tá só. Deu medo agora. Eu te pergunto como é que vai ser a noite em Belo Horizonte, você recebe um abraço desse? Amigão meu, cara. Que aí, tá numa rave? Não. Parabéns, cara. Valeu. Viu, e o louco sou eu. Aí, tá vendo? O jogador comemora ganhar jogo, a gente comemora título. É isso aí. E aquela hora que o Mano Menezes tá falando,
A pergunta foi do Diego Bertozzi, se tinha sido ideia do Mano Menezes, que o ônibus do Cruzeiro parou no meio da torcida. E ele falou, não, olha lá a chegada. Que foi uma ideia do Thiago Neves. Olha a chegada do Cruzeiro ontem no Mineirão. É sensacional isso. Aquele golzinho que o Cruzeiro fez. De Arrascaeta, é o outro jogador. Tava 3-0, né, Patrick? Foi, era outra coisa. Aí o Mano lá, vai na tua lá, o Mano Menezes. O Cruzeiro faz um golzinho, só que você acha que não vai valer nada, valeu o título, né? Valeu o título, verdade. E essa chegada, eu acho que isso tem um peso enorme. Há quem diga que a torcida não influencia diretamente no placar de uma partida. Influencia sim, cara. Bem por mal. Não sentia alguma coisa. Bem por mal. Aquele Flamengo e River Plate aqui sem ninguém no estádio. Que coisa mais trágica. Claro. Isso aí faz a leva diferença. Qualquer time pra... O cara pode ser o mais frio do mundo, né, Zinho? É como o Thiago falou, já entra pilhado, já a motivação vai lá em cima. É muito legal. E o De Arrascaeta, que fez aquele golzinho, ele fez o primeiro gol também. Então, você ter dentro do elenco jogadores que na hora do vamos ver, precisa. Né? E aí você pega, o Thiago falou do outro, Robinho, a gente conversou, Dedé, né? Então jogadores que são decisivos. O cara já entra numa pilha, cara. É impossível não entrar numa pilha numa chegada dessa. E eu, se sou Atlético, faço igual. Também passo no meio dos cruzeirenses, né? Que é pra entrar tudo. Agora, ó. Agora vocês vão... Olha lá. Aí, vai. Tá filmando? Tá. Aí, Otero, seu feio, olha o cheirinho aqui. Foi isso. O Otero tem uma Otero imagem. tinha falado. Não era do cheirinho do Tite. Tem uma imagem. Ele faz o gol e fica com o dedo. Ele tá atrás do Robinho. Ele tá atrás do Robinho, bem atrás do bumbum do Robinho, e ele faz assim, né? Mas o Otero tava engasgado com esse time do Cruzeiro aí. Os caras estavam com ele aqui, ó. Mas tá aí, parabéns pro time do Cruzeiro. Eu, diferente do Pascoal, acho que o Cruzeiro briga pelo título brasileiro. Eu não acho que briga. Sim. Parabéns acho que o Cruzeiro briga pelo título da Libertadores. Sim. Era tem o o timaço. de fazer, eu acho. Tem o timaço, tem a torcida, tem o Mineirão, a torcida lota, tem o Dedé voltando que joga pra caramba. E apesar de não ser meu amigo, não é. Tem o Mano Menezes, que na minha opinião é um dos melhores treinadores. Eu falo faz tempo disso aí, o Mano Menezes. Agora, deixa eu falar. Você fala Mano Menezes, Não, eu falo faz muito tempo que eu sou muito fã do Mano Menezes. Tá lá no Cruzeiro, não tá bom? Tá bom. Você quer que ele vá pra onde? Não tô querendo levar nenhum. Tô falando que eu sou fã do Mano Menezes, sempre fui. E acho que o Cruzeiro tem um baita treinador. Não tem que ser fã de ninguém. E não bastava o Cruzeiro ganhar, né, Ben? Já tinha que ganhar por 2 gols. E aí o senhor agora, o senhor... Eu? Que não ouviu, o senhor... Sim. Ouça. Vamos lá. Eu vou ficar agora com o presidente. Eu agradeço muito o convite do Flamengo. Todo mundo sabe do meu sonho de um dia treinar o Flamengo. Mas no momento eu vou continuar no Grêmio. E quem sabe no futuro eu posso ter uma outra oportunidade para treinar o Flamengo. Hoje estou no Grêmio, estou muito bem. Obrigado a todos. Ele foi um gênio. E eu falei aqui também, eu acho que ele vai valorizar. E quando o Wagner Martins, na sexta-feira, cravou... Não sai. O Wagner Martins falou, ó, não sai. Eu falei, o Wagner é muito bem formado lá. Parabéns pro Wagner. Mas não é que eu não ouvi. E nessa, de uma forma que eu tava bancando. E nessa, ele acabou se dando bem com os dois lados. Claro. Ele se deu bem com o Grêmio e se deu bem pra caramba com o Flamengo. Assim, até para o torcedor do Flamengo, se ele estivesse no Flamengo, ele também tomaria essa atitude, né? Olha, eu vou cumprir o meu contrato, eu tô bem aqui, por que eu vou sair? Eu acho que a atitude dele é certa, valorizou a semana toda e também tinha um motivo, ele estava numa decisão normal, ele esperar esse jogo decisivo, mas acho que essa decisão dele já estava, ele já tinha isso em mente de permanecer no Grêmio. Deixa eu fazer uma pergunta à vossa pessoa. Sim. Não é informação, é uma teoria da conspiração. Zinho, o Flamengo pode deixar esse Barbieri aí, porque também não tem muita coisa pra fazer, aí daqui a pouco para tudo Copa do Mundo. Acabando Copa do Mundo, o Flamengo faria uma proposta pro Tite? O Tite, uma vez no Fox Sports Radio, falou que o sonho dele era dirigir um time no futebol carioca. O único time que dá pro Tite dirigir hoje é o Flamengo, que paga, que tem estrutura, que tem elenco. Não é viagem da minha cabeça, é impossível. Nesse momento é um pouco de viagem. Depois da Copa? Não, nesse momento... Não, eu tô falando pra depois da Copa. Mas aí você tem que saber o que vai acontecer. Claro que o que vai acontecer na Copa. Se ligar, a Copa, claro.
contar com isso. Eu não tenho medo de fazer o Brasil ganhar a Copa. O Tite tá muito Você não deveria ter medo, você deveria ter vergonha de fazer pergunta. É diferente. Um dia eu falei, o Corinthians deveria buscar Ronaldo Fenômeno, você é testemunha disso? Isso é verdade. Até a revista Placar, na época, fez uma capa tirando o sarro do que eu falei. É verdade. E aí, mas você viu o que aconteceu. Não, mas peraí, é diferente. Quanto tempo antes? O Ronaldo Fenômeno, ele tinha encerrado a carreira. É diferente. O Tite hoje, Benja, ele tem a seleção brasileira nas mãos e todo mundo sabe que o Tite, a ambição dele é dirigir um grande clube europeu. O Tite, se tiver que abandonar o cargo de técnico da seleção brasileira, coisa que eu não acredito que ele faça hoje, após a Copa, eu acho que ele vai renovar talvez aí por mais 3 ou 4 anos à frente da seleção brasileira, eu acho que após esse período ele vai para a Europa e quem sabe lá num futuro bem distante, ele retorne para o futebol brasileiro e reassuma algum time aqui. Eu não vejo o Tite a curto prazo, como você sugeriu agora, talvez depois da Copa. Acho mais factível o Cuca que eu. Por experiência própria, Copa do Mundo é um desgaste tão grande que é muito improvável que mesmo que ele não permaneça na seleção, ele já assuma um trabalho imediato pós-Copa do Mundo num clube no Brasil. De repente ele podia estudar uma proposta de um clube fora, um europeu, vamos dizer assim. Como o Parreira, quando terminou, foi pro Valência. A Copa de 94. Como o Felipão foi para Portugal. O desgaste, a pressão, levou um ano, toda essa cobrança que uma Copa do Mundo envolve é improvável. Então, por isso que eu respondi assim para o Benjamin. Então, agora, o Flamengo... Mas, Ozinho, perdão, aí dentro do que você colocou, o fato do Tite hoje ter uma aceitação muito grande por parte da torcida brasileira não minimiza essa pressão toda? Porque o Tite hoje é uma unanimidade, mas isso muda, né? Dependendo de uma Copa do Mundo. Se não ganhar a Copa... Vocês acham mesmo? Claro, meu amigo. Copa do Mundo, a paixão fala mais alto. Quando acabou a Copa de 90, ele foi pra Fiorentina. O Zagallo foi pra eu acho que assim, o Flamengo hoje, esse plano B, né? Porque o Cuca já deu uma declaração, porque não foi procurado e tal, não queria mais. Falaram de Filipão, falaram de outro. O Flamengo tá perdidinho. Não, acho que o plano... O tá numa sinuca. Na real, foi na real. O Flamengo não sabe o que Muito obrigado. Palmas para o Flamengo. Foi na real. Agora eu vou te dar informação. informação. Você devia ter um pouquinho mais de consideração. Eu tenho muito respeito, muita consideração, mas aqui nós somos profissionais. Mas eu vou te dar, eu vou te dar informação. Por causa dele. Eu vou te dar informação, então. O plano da direção, do presidente, do CEO, era o Renato Gaúcho. Mas o plano do diretor de futebol é o Barbieri. Então estão perdidinhos. Não estão perdidos. Inacreditável. Tem o plano A e o B. O plano A era o Renato. É inacreditável. O Renato disse que vai ficar. Então, no momento, o plano B é o Barbieri. Se o Flamengo apostar no Barbieri, é pra ganhar tempo. Duvido. Sim, tá vendo? É pra ganhar tempo, porque agora ele sabe que... Os jogadores estão elogiando o trabalho dele. Já viu algum jogador virar público e falar assim, escuta, olha... Gente, vem cá, quero dar uma entrevista coletiva. Jogador da letra. Pode ficar quieto. Vamos ver os gols do Bahia. O Bahia foi campeão. Bahia. Os gols? Não, o gol. Bahia. Foi um só. Foi 1-0. Bahia. Dentro do Barradão. E apedrejaram também o ônibus do Bahia. Muito feio. Que vergonha. Se fosse na Europa, isso não tinha acontecido. Eu vi lá na Inglaterra. Olha isso, gente. Olha isso. O que foi, Pascoal? É um zagueiro enganado pelo kick da bola. Joga é o fim da picada. Quem fez o gol foi o Elton. Elton, filho de John. Elton John. Bahia. Você tinha alguma dúvida? A defesa do Vitória também é uma mãe, hein? Nossa. O técnico do Bahia é o Gordiola. E o Vitória é o Mancini ainda. O Mancini não pode ficar porque está suspenso, né? Não ficou no banco de reserva. Está suspenso o Mancini. Bahia tem melhor time que o Vitória e mereceu ser campeão. Figueirense foi campeão também? Figueirense foi campeão jogando fora de casa. Jogo único. O Guarani foi Chapecó. O Guarani foi campeão da Série. O Guarani foi campeão da Série 2. Figueirense, você tem que se convencer que Figueirense é diferente. Só quando você se convencer que o Figueirense é diferente... O seu Goiás foi campeão também, Pascoal. O seu Goiás foi campeão também. Goiás também. O seu Guarani foi campeão. Você foi sair desses times, olha. O Guarani foi campeão, o Figueirense foi campeão, o Goiás foi campeão. Ainda bem. O Remo foi campeão. O Remo foi campeão. O Náutico foi campeão. Trabalhou. Olha, o Guarani foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. Brilhante jogo do Guarani. Fumagari levantou a taça, aquela festa. Legal. Aí é o Náutico jogo do Goiás. Né? O Náutico foi campeão com
40 e poucas. Isso não é Goiás. Isso é Figueirense. Isso é Figueirense. Foi lá em Chapecó. Figueirense. Olha, encerrando, encerrando o Fox Sports Rádio, obrigado, meu menino, obrigado, Pascoal, obrigado, Zinho, obrigado, Flávio Gomes, obrigado, Fábio Sormani, obrigado, Michelete. Minha vontade hoje era Elias Ganar, talvez farei isso quando acabar o programa. Pascoal? Lembrando, não, Michelete, lembrando que hoje, 21h30, o jogo é sagrado, uma zoeira é livre. Vou dizer um negócio pra vocês, semana passada, já deu o que falar o programa. Mano, vai ganhar? Vocês vão ver hoje o que vai acontecer no jogo sagrado. Vocês não vão acreditar. 21h30. E agora, Fox Sports de primeira com a Daniela Boaventura. Gente, até mais. Tchau, valeu. Vai ganhar hoje, mano? Vou passar Você vai o carro. passar vergonha. Vou passar o carro.